Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Entre Trilhos e Memórias, que a gente faz aqui pela Rádio Life FM todas as terças-feiras às 20 horas, mas hoje, excepcionalmente, estamos gravando aqui no estúdio da Paideia Digital, porque nós temos um convidado muito especial, que é o Carlos Edson Quinto, que não mora em Adamantina, neste momento não está morando em Adamantina, ele fica aqui aos finais de semana, então a gente optou por gravar com ele. Hoje é domingo, né? Então estamos aqui, mas antes eu quero dar boa noite para o meu colega de programa, professor Rubens Galdino. Boa noite, ou bom dia, Rubens. Boa tarde. Bom dia, boa noite, boa tarde, tudo bem? É uma alegria muito grande estar participando aqui ao lado do nosso colega, o Carlos Edson Quinto, né? Para essa entrevista muito importante para todos nós, para a memória da história. Muito importante, até porque o Edinho, ele ele vai contar muita coisa agora para gente, mas ele pegou assim, ele tem a memória da família e a memória dele própria, né? Que ele vivenciou muita coisa aqui na nossa cidade. Edinho, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Eu que agradeço, Márcia e Rubens, pelo convite. Me sinto muito honrado em participar desse programa, e eu espero corresponder à expectativa. Muito bom. Então, já vamos começar assim com as apresentações. Eu acho muito legal que a pessoa se apresente, eu acho mais fácil. Então, quem é você em Adamantina? Conta um pouco para os nossos ouvintes. Hoje eu já me considero antigo de Adamantina. Eu Claro. nasci aqui, eu tenho 73 anos, sou filho de Benedito Quinto e Bertília de Souza Quinto. Meu pai foi o primeiro funcionário da prefeitura. Minha mãe foi professora, leiga, e depois ela fez faculdades. Ela teve 4 faculdades, foi a primeira professora para deficiência visual da DE de Adamantina, né? E eu vivenciei muito a parte política de Adamantina, justamente pelo meu pai fazer parte da prefeitura, foi o primeiro funcionário. Então, eu passei por todas essas fases de todos os prefeitos de Adamantina. E comecei na política muito cedo e até hoje, né? Menos ativo, mas assim, tenho uma participação, dou minhas opiniões, é, eu tenho minhas opiniões também, e Se tem vamos alguma fazendo. coisa que você nunca ficou, nunca se omitiu, foi em relação à política, né? Nunca. Ninguém pode te acusar de você não ter Não, participado de omisso. alguma, Não, alguma campanha ou algum momento político, tanto em Adamantina, quanto em não. relação ao Estado, quanto em relação A ao país federação, mesmo, é. eu sempre participei, sempre, sempre, a vida inteira. Fui candidato na última eleição por um escorregão, porque eu até não queria, mas no começo da campanha eu já me deu um insight de que eu não estava no time correto e eu me afastei. Então, não fiz campanha, tive uma pouca votação, mas a minha participação foi muito mais assim em organizar, em coordenar campanhas. Eu aprendi muito com as pessoas com quem eu convivi por isso. Eram pessoas mais velhas que eu, sempre foram mais velhas que eu, e eu era tratado de igual para igual. Isso me fez crescer muito rápido, ter uma maturidade muito rápida. Muito bom. Deixa eu fazer aqui a primeira colocação para o Edinho, aí depois eu passo já para o Rubens, mas essas 2 semanas atrás, se falou muito sobre a escolha do terreno da igreja. Da Igreja Matriz de Adamantina, né? Contaram a história, que não existia, Kaique não tinha deixado o terreno, aí foi o seu Toffoli, junto com mais uma equipe de outras pessoas, comerciantes, pessoas aí da cidade,
daquele momento, escolheu o local e parece que era o seu tio que estava junto. Foi divulgada uma foto, inclusive, no Facebook do João, do IBGE. Você tinha um tio, Quinto também, bem parecido com o seu pai, Tenho. né? Nicolau Quinto, E o Nico- é. ele era muito ativo na Igreja Católica, né? Ele era muito ativo. Então, eu Uhum. desconheço essa foto, mas ele era muito ativo. Então, E agora eu tenho um outro tio também, que não é Quinto, era Quinto. Quinto. Ah, tá. Eu Então vou, era o vou pegar Nicolau depois. Quinto. Era o Aham, Nicolau Quinto. isso. Era o meu tio. Legal. E aí você também acaba de colocar que o seu pai foi o primeiro funcionário público de Adamantina. Então, conta um pouquinho esse contexto. Primeiro funcionário, muito amigo do Sescom, é isso? Não, Perdão, do primeiro prefeito. Antônio Goulart Marmo. Antônio Goulart Marques, desculpa. Antônio Goulart Ele era um Marques. jovem, né? Ele era um jovem e a Adamantina tinha acabado de ser loteada e estava crescendo e precisavam organizar, né? Organizar a, a parte de captação de recursos para o município, né? Então, a cobrança de taxas, de impostos, de transferência, de coisas assim, de lançamento de IPTU. E meu pai, ele se propôs a ajudar o prefeito na época, o Antônio Goulart Marmo, e assim, nem salário ele tinha, ele era um colaborador. Depois ele foi efetivado no cargo e ele se aposentou com a mesma função que ele começou a desempenhar na prefeitura, fazendo essa organização de logística de cobrança de impostos. O nome na época era lançador. Meu pai era lançador da prefeitura. Ah, que interessante. Ótimo, Carlos. É muito bom essa sua contribuição para construir a nossa memória. Eu gostaria que você falasse um pouco do cenário da sua infância de Adamantina. Como que é esse cenário, né? Qual a lembrança que você tem, idas às escolas, o seu dia a dia brincando com os demais colegas? Qual era o lugar de encontro que vocês sempre procuravam? As diversões, as motivações, as picuinhas que haviam na época? Ô, Roberto, fica até meio difícil responder a tua pergunta, porque eu vivi intensamente todas as fases, muito intensamente. Muito intensamente. Igual na política, eu nunca me omiti. Então, nessa parte de diversão, de frequentar, bom, eu sempre morei no máximo 2 quarteirões do clube do ATC. O ATC, que é onde é o tiro de guerra hoje, né? Sim. E depois a gente ia para a piscina do ATC, que lá é onde ainda é hoje, que era Clube do Bancários, né? Depois foi transformado em ATC. E era o nosso encontro ali, era nos bailes do ATC, depois do Acrea, né? A Associação Recreativa eh, da Colônia Japonesa, né? Acrea. É, eram esses os clubes onde tinham os eventos e onde a gente participava, como quando jovens, né, de 14, 15 anos. O cinema era o Cine Adamantina, eu via a construção do Cine Santo Antônio, o Cine Adamantina, ali fica perto da Artipão, né, hoje. Isso. E depois o Cine Santo Antônio, e era as nossas diversões, era cinema aos domingos, matinê, né? Matinê, jogar tênis de mesa lá no ATC, e a secretária era a Silene, a esposa do Walter Paulo É Sabella. verdade, é verdade. Então, essas memórias, os quarteirões, eles tinham, assim, guetos, né? A gente era muito amigos nos quarteirões. E o quarteirão que eu morava era ali a 100 metros da igreja, né? E aquela construção da igreja era eterna. O Padre Aquino, quando foi prefeito, não saía da minha casa, ia nos aniversários, ia lá conversar com meu pai. Então, participei dessa época bem ativamente.
Aí, muito legal. E eu percebo aí também que a turma de vocês, trazendo um pouco mais aí para os anos 60, era uma turminha da pesada também, né? Que vocês acho que foram, que começaram, acho que em função do que acontecia no mundo naquela época, né? Que era Beatles, era o início do rock. As meninas da turma de vocês já eram super para frente, Para né? Frentex, né? Para frentex, né? Para E, Frentex. e, e havia essa questão assim de nós que éramos de uma, duas ou três turminhas atrás, né, mais novos, a gente achava o máximo, né? A mulherada assim super desenvolta, saindo e falando e tal. Fumando, Fumando, dirigindo. é. Então, assim, realmente foi uma geração que quebrou paradigmas aqui, Quebrou. em termos de comportamento, em termos de avanço mesmo. Tanto é que poucos de vocês ficaram aqui na cidade, né? Todos foram embora, porque realmente a Damantina, no quer queira, quer não, é uma cidade tradicional, sempre teve uma sociedade tradicional sempre, com uma colonização japonesa, com, né, portuguesa, italianos, aquele pessoal assim, ligados à igreja. Então, mais difícil, né, enfim, se conviver aqui para quem tem uma cabeça mais arejada, né? Então, a gente percebe que poucos ficaram, mas vocês fizeram história aqui. Então, nós acompanhamos a evolução, assim, do mundo, na verdade, né? Porque foi aquela geração Beatles, que nem você falou, foi a geração de deixar o cabelo comprido, de usar calças Sim, boca de sino, as meninas a calça Saint-Tropez, mostrando o umbigo, foi a era do biquíni, que isso. causou tanto impacto. Então, nós quebramos paradigmas mesmo. E aqui em Adamantina, a minha turma sempre foi muito antenada no que acontecia no mundo. Eu agradeço a Deus por ter feito parte dessa geração. Nós temos muita história para contar. Nós fizemos uma diferença. Nós somos, eh, dentro assim, nós revolucionamos, Revolucionar, verdade, ajudamos a verdade. revolucionar o mundo. E a gente queria dirigir sem idade, que a gente e era difícil acontecer, de fumar, né? O que foi dito, era uma alta de rebeldia, né? Mas nós evoluímos. Sim. Não, você falou que queria dirigir sem carta na época, né? Então, aos 16 estava todo mundo sabia dirigir, Nossa, tinha carro, os pais tinham carro. O pessoal da Bantinha não tinha movimento nenhum, praticamente, sim, né? Não como tem hoje, tinha, mas não. E aí os delegados ficavam só de olho em vocês e o bom, perseguiam o vocês. bom que Era muito engraçado isso. tinha uma viatura só de polícia, É, que era um Jeep. O apelido do Jeep era Corintinha, Corintinha, que era verdade. branco e preto, né? É. E esse Jeep com os soldados da época, que era o sargento, e a gente, era muito fácil driblar, né? Porque era pouca polícia para muito jovem rebelde. E principalmente quando surgiu, vou falar de um negócio que marcou época em Adamantina, Hum, o doutor Luiz Fernando e a Cléo sim. chegaram do Rio de Janeiro e eles eram muito modernos. E eles Sim, colocaram uma lanchonete no estilo, maravilhosa. no Ah, estilo Rio de Janeiro. é. Na região não tinha nada parecido, nada, nem Prudente tinha uma lanchonete tão, assim, revolucionária como houve o Don Chopp. Dom Quixote Foi o Don Chopp. maravilhoso. Esse Então tempo foi muito a legal. região inteira ia lá, os jovens iam lá e as músicas eram diferentes, o comportamento, as roupas, era
Foi uma turma assim que marcou a época Don Quixote. Eu acho que, isso mesmo, eu acho que houve a época Don Don Quixote, Quixote. que foram uns 4 anos, pelo menos, que Mais, seja, até ou mais, né? marcou a Isso, época. e tinha música ao vivo, Tinha. e era assim, a primeira lanchonete que servia hambúrguer, misto Cachorro quente, quente, cachorro hot quente, dog. hot Tinha uma dog. máquina da salsicha, de assar salsicha, ela eram rolos, né, aquecidos, que a salsicha ficava rolando ali. Então era Sim, o era muito hot chique. dog, E justamente foi nesse tempo que juntou a tua turma com a cheeseburger. minha turma que estava começando É, ainda, né? A gente era mais jovem. E quando o Don Quixote fechou, eu senti assim, nós ficamos ficamos órfãos. órfãos. Eu sou da geração dos órfãos do Don Quixote, porque É, quando fechou a lanchonete, a gente não tinha para onde ir. Né? A gente acabou, ficou jogado na cidade, ficamos. não tinha opção. Ficamos igual outro lugar que marcou época, uma geração antes de mim, foi o Bar Vitória. O Bar Vitória, o Bar Piratininga, Piratininga eu sabe? lembro. Então teve alguns lugares, mas igual o Don Quixote não houve, que aquilo foi um marco na cidade. Era uma coisa muito moderna, tinha no cardápio tinha os cheeseburger, hambúrguer, nunca ninguém tinha ouvido falar disso, certo? Uns coquetéis, olha, uma decoração que tinha na parede o Don Quixote e o Sancho, né? Desenhado, que foi o professor José Carlos Ah, Corrade. Corrade que Maravilhoso ele desenhou, também, José grande Carlos nome. Corrade. E aquilo lá a gente sentiu muito, quando fechou, nós sentimos, se bem que alguns de nós, ou muitos de nós da minha geração, saímos antes. Isso, vocês já estavam indo embora, né? O pessoal Nós já da estávamos turma já indo estava indo embora. embora, Eu verdade. contei para a Márcia, que eu, com 16 anos, eu me emancipei. Essa Uhum. história que você está contando faz lembrar que parte dos médicos, praticamente aqueles que fundaram aqui a Santa Casa, parece que veio do Rio de Janeiro, com estilo carioca, né, com um estilo mais aberto, mais... A MPB era a nossa, né, a Bossa Nova, É. trazendo a Bossa Nova para a nossa região. Eu gostaria que você comentasse, você tem lembranças? Não, tenho. Ele Eu sempre acompanhou muito. fui muito amigo dos filhos do Dr. Joamir. E o Dr. Joamir foi o grande responsável por trazer essa cariocada que a gente sempre falou. Foi o Dr. Joamir, ele trouxe o irmão, trouxe conhecidos, trouxe todo mundo. Através do Joamir que houve essa invasão, né, de carioca, graças a Deus, porque deixaram boas lembranças aqui. Você falou, doutor Joamir, me lembro que mais ou menos em 2009 ele trouxe aqui um casal que tem destaque vamos dizer, da Jovem Guarda, Eduardo Araújo e a Silvinha. Eles estiveram aqui, o casal. Esteve aqui em 2009? Adamantina, 2009? é. 2009, É, nossa. Eu não 2009, estava aqui. o casal esteve em Adamantina, Ah, isto. Até o jornal fez uma reportagem, né? Tem lá uhum, o registro. Então, mostra a penetração do Dr. Joamir entre os artistas, né? Não bacana. sei qual era a relação dele, eu fui convidado para participar lá Uhum. estive. Mas falando do Dom Chuplin, Don né? Quixote. Don Isso, Quixote. nós temos que lembrar também a Popular, né? Que era ali onde... eh, A lembrança que eu tenho, onde é o escritório líder, mas É. me disseram que é ao Então, lado. quando acabou o Don Quixote, aí eu peguei bem essa época. Acabou fechou o Don Quixote, ficamos perdidos. A opção era a sorveteria popular. Que Exato. aí já entramos numa era de. Não tinha muito lanche, ou até tinha, mas né? Aí tinha os tals dos sorvetes, né? Que era o Sundae, a Sim. Banana Split, a colegial. Então, já É, foi uma. Mas era uma coisa mais teenager, né? Mais é. adolescente, assim. O Don Quixote misturava Foi época, bebidas né? com Foi ponto, o comidas, marco. com. O marco. Mas aí, realmente, quando chegou a popular. Aí já era minha turma, ainda não éramos adultos, que a gente tinha o quê? 14, 15 anos, e essa turma da pesada já tinha ido embora, né?
Então a gente Então, estava formando um outro momento. em termos musicais, né, que você falou, Eduardo Araújo, Silvinha, nós tivemos, que era a minha época, e eu morava a um quarteirão de distância da casa de um dos líderes, assim, pode ser, que era no fundo da casa dele, que havia os ensaios, que era do Álvaro Goda, né? O Dr. Goda, o filho dele, tinha aqueles conjuntos, né? Então nós tivemos O aqui os Álvaro Goda, como é que Vibrantes, chamava a irmã dele? a Mirota. Mirota, A Então, os dois Mirota, irmãos muito para frente, assim, muito bacana. eles eram. Ali também era uma revolução, onde nós começamos a ouvir Deep Purple, Black Sabbath, Pink Floyd, Led Zeppelin. A gente ouvia, jogava cacheta todas as noites quase, ouvindo, era uma pilha de discos, o Dr. Goda sempre favoreceu isso, e nós ouvimos a minha formação musical que eu tenho, assim, de cultura musical, foi criada ali, no fundo, no porão da casa do Dr. Goda. Olha aí que Da casa do Dr. bacana, Goda. né? Muito bom. Carlos, seria muito interessante, nós abordamos aí, você falou do ATC, que é exatamente antes, anterior ao tiro de guerra, o local de tiro de guerra, ele descendo pela Joaquim Nabuco, né, esquina com... Armando Salles. Isso, Armando Salles de Oliveira. Nós tínhamos o Clube dos Bancários, certo? Que depois se transformou em ATC, né? Aí acho que nós tivemos a participação de uma liderança bem ativa, parece que o ex-prefeito de Adamantina, o Hélio Micheloni, teve uma participação ativa, você se lembra disso? Desse processo? Desse processo de ATC com Hélio Micheloni, eu não tenho, assim, Não tem... muitas lembranças. Eu fui muito amigo. Olha, você vê como é que é. Meus amigos, eu ficava na piscina com o Hélio Micheloni. E a gente tomava banho de piscina junto, conversava. Então ele era bem mais velho que eu. Só que ele era um atleta. O Hélio Micheloni era um homem muito bonito, né? Ele era muito bonito, um grisalho, né? Bem cuidado, Bem saudável, apessoado, apessoado. né? Paulistano, ele era culto, né? E eu gostava de conversar com ele. E eu acho que ele comigo, porque a gente sempre estava ali conversando. E eu tenho mais convivência com ele no IP, já no IP Clube. Certo. Eu fiz essa pergunta por uma questão simples. Porque nós temos lá o grupo mais ligado ao Hélio, que parece que ele estava ligado... E o IP? Agora, fala como surge o IP nessa questão. Porque nós temos dois clubes, né? Depois, o primeiro, acho que é o Clube dos Bancários, isso? Depois do ATC, você não saberia dizer qual veio primeiro? ATC. O ATC. Primeiro. O ATC primeiro, depois o IP, que o IP Não. Eu vou dar um palpite aqui, não sei se é isso. O IP me parece que surgiu também junto com os médicos, não foi? Dona Cléo, o Não, doutor Luiz Fernando, não foi alguma coisa ali? participaram depois na evolução deles, mas tá. o IP Ah, nasceu de uma ideia de 100 pessoas, né? Eles formaram um grupo de 100 pessoas, né? Meu pai estava incluso, seu pai, né? uhum. Que moravam ali perto já, né? Tinha um E, terreno a, ali. e mais iniciativa do Hélio Micheloni e Eloy Russafa. Olha aí, Eloy importante, hein, Russafa. saber E isso. o terreno do IP foi roubado uma parte do fórum. Era aquele terreno, era todo do fórum. Aí foi sequestrado e foi Olha, construído ali. Eu brinquei nos alicerces do IP Clube. Que ano que foi, mas você se lembra? Não lembro. De datas meio Bom, difícil. eu diria que década de 60, com eu acho que certeza. seria importante 70, para o Início de registro da 70, memória, nós, antes de começarmos o nosso programa, você tocou num assunto muito empolgante, que é a questão de uma geração sem destino. E começou a contar essa história. Eu não Sim. participei dessa motivação, porque eu sou um pouco depois, né? Já fazia, vamos dizer, eu nasci em 55, ele nasceu em 50...
E 3. 3. Então, É. 2 já fazia uma certa Fazia. 2 diferença. anos era uma Naquela diferença. época era. Na época já É, fazia. é. Então, eu não participei, mas gostaríamos que Isso você é- fizesse esse registro. O Sem Destino, aí eu coloquei ó, o termo Sem Destino por causa do Do filme, filme, né? Do Steve Easy McQueen, o Sem Rider. Destino. Exato. Aquilo marcou época, né? Uma Aquele boa filme. lembrança. Mas o Sem Destino que eu estava me referindo a você, é quando eu tinha 15 anos para 16 anos, eu colocava uma mochila nas costas, com cobertor enrolado, porque era bacana, uma mochila de jeans, né? Da cor mais ou menos da tua blusa, e punha alguma roupa ali e ia pro trevo. Pedi Cara, carona, pedi carona, sem destino. Não sabia para onde ia, com o mínimo de dinheiro no bolso, que acabava logo no primeiro dia. Em 2 dias eu não tinha um tostão mais. E a gente sobrevivia, e vivia, e andava. Eu conheci o estado de São Paulo inteiro, sul de Minas, norte do Mato, do Paraná, de carona, andando de carona. Não sabia onde ia dormir. Lavei prato a troco de comida, pedi comida em asilo às 6 horas da tarde, bater palma, tomar sopa. A gente sabia que 6 horas da tarde era a hora de tomar sopa. E a gente ia no asilo e pedia, e as pessoas davam de bom grado. E andava de pai e a mãe carona. deixavam, ou nem sabiam. Eu revoltava, meu pai e minha mãe arrancavam os cabelos. Eu dei Posso muito trabalho. imaginar, né? Não era só eu, não. Todo mundo que fazia isso. Eu fui o precursor disso aí. Assim, de viajar de carona, na minha época, eu era o campeão. Eu era campeão, punha mochila nas costas e saía para o mundo, ia até São Paulo. Meu primo estudava em Botucatu, eu virava e mexia e ia aparecer lá em Botucatu. Minto. Antes disso, era ali perto de Marília, tinha um colégio agrícola. Ele fez um colégio agrícola em São Pompeia? Manuel. Não. Ah, Não, não, não. Perto de Marília, ali. Uma cidade, tem um colégio agrícola ali. tá. E eu aparecia lá, eu resolvia que eu ia para tal lugar, punha a mochila nas costas e falava, tô indo, certo? E com 16 anos, de eu tanto dar trabalho, meu pai falar, eu sou responsável por você, se você não sei o quê. Eu fiz ele ir no cartório e me emancipar. Eu me emancipei com 16 anos, sabe, que nós fizemos uma conta, 8. 58 anos Exata- atrás, eu fui no exatamente. cartório e me emancipei. Eu era dono do meu nariz. Eu falava, eu sou dono do meu nariz, certo? Pai e a mãe não aguentou ele, aí resolveu Tá. emancipar para. Você teria condições de citar alguns nomes que gostavam dessa aventura juntamente com você, que participava? Eu de carona, eu sempre andei sozinho. Certo, Porque é mais fácil você pegar a carona sozinho do que em 2, né? Em 3, então, é impossível. Hoje em dia, até tempos atrás, falava que era mais fácil pegar carona em 2, desde que uma pessoa fosse mulher. É verdade. Desde que uma pessoa fosse mulher. Então, aí, por causa da conversa, por causa de quebrar o gelo, aí ficava mais fácil. Mas da minha época, eh, eu nunca viajei com ninguém. E quem mais fazia isso além de você? Assim, algum amigo seu também E você gostava? tem A gente lembrança? viajava de carona, meu primo viajava de carona, muita gente, assim, viagens curtas, Uhum. a gente ia de carona, De ficar lá na de ficar lá no estrada. trevo, descer pro trevo e pegar carona. Ah, vamos até Oswaldo Cruz? Vamos de carona. Sim, mas Porque o esse sem trem... destino aí, Não, esse sem destino eu não esse tive, é, eu não tive que é o companheiro. mais interessante. Mas essa carona, eu frequentei, eu fiz uso disso muito, do Célia Adamantina, do Célia Oswaldo Cruz, Adamantina Oswaldo Cruz, Ah, não, mas eu era saía, muito eu comum. viajava o estado, eu viajava, e eu não sabia. A pessoa, pegando carona, para onde você vai? Eu falei, para onde você vai? Aí falou, estou indo para São Manuel, estou indo junto, estou indo para Marília, vou até Marília. Eu não queria ir até Deixava Marília, abertas mas as eu ia possibilidades. até onde ia. E tenho muitas histórias para contar de carona, era legal, porque você pegava pessoas que em poucos quilômetros você se tornava amigo das pessoas, a confiança era muito maior. Hoje eu não dou carona.
Eu acho que Hoje acredito que mudou, os tempos demais, mudaram, né? né? E eu peguei carona com pessoas que viraram meus amigos. Peguei carona uma vez de São Paulo para cá, com o Zé Arthur Zanandréia me acompanhava, me acompanhou em algumas viagens de São Paulo para cá, de Uhum. carona, o Zé Arthur. A gente morava numa república, né? E eu pegando carona de São Paulo para cá, peguei a carona com um cara que ia para Paranavaí. Ele era um empresário que estava com um problema na bolsa de valores. Ele era um cara muito rico, né? Aí parou no restaurante, o rodízio. e- Eu sem dinheiro, junto com o cara pagando rodízio, andando com o carro bacana, eu me sentia o máximo, né? Aí o cara falou: você é de Adamantina? Onde é que fica Adamantina? Como é que faz para chegar lá? O cara ia para Paranavaí. Ele me trouxe na porta de casa, sabe? Poxa, Nossa, Assim, e tem muitos casos essa é uma desse. história interessante. Eu e o sim. Zé Arthur, uma vez nós pegamos, lá no quilômetro 18, São Paulo, Hum. pegando uma carona com duas moças. E elas iam para Avaré. E elas iam para uma festa, um baile que ia ter em Avaré. E no caminho, a gente conversa e tal, não sei o quê. Aí ela falou: não, vamos com a gente pro baile. Eu falei: tô dentro, né? Aí ela falou: mas não temos roupa. Não, mas o meu irmão tem. Meu irmão te empresta e não sei o quê. Eu falei: tô dentro. Zé Arthur: não não vou. Você vai sim, nós vamos sim. E nós fomos para Avaré, num baile, dormimos lá, os hóspedes, tomou café da manhã e viemos embora. Então, essas coisas aí. Fazem parte dos anos História 60, dos anos início dos anos 60. 70, Isso né? é É uma impossível coisa de. que hoje já não tem Não, mais essa não, segurança, não nem das tem. moças darem As carona moças, para dois caras, vocês e nem os, parar lá no né? quilômetro 18 em São Paulo, movimentadíssimo. Hoje não dá Uhum. nem para você parar lá, você é assaltado. É verdade. Nossa, nem fale. Verdade. Super legal, bacana mesmo. São momentos, né, que a gente vive aí, que realmente é o que mostra como era, né, aquela época. É, não sei, tem tanta coisa para conversar. Eu não sei se Tem. eu volto lá no seu pai ou se a gente Volta, continue na sua volta, vida, né? não, Porque é volta, tanta. porque a minha vida está atrelada nisso aí, né? Está atrelada nisso aí, mas a parte do meu pai, eu teria muito a acrescentar com respeito à evolução da cidade política, né? Política na Sim, cidade, que nós convivemos com isso. todos os Porque o seu prefeitos, pai com foi todos, vereador em quantos mandatos? 3 mandatos, Ó, 3 mandatos, uma história, né? né? Mas Sempre ainda ele sendo sendo funcionário público. funcionário público, sendo Uhum. funcionário público. A maior parte dos eleitores dele eram os funcionários que era uma família. A prefeitura, ela era uma família. Assim, o meu tio, por exemplo, o Zambão, Ovidio Zambão, ele foi secretário de obras. É, não existia esse termo. Quando foi quando ele virou diretor de obras, foi uma festa, fizemos festa, tudo. Ele era chefe do almoxarifado. Chefe do almoxarifado. Então era Uhum. o meu tio Ouvido Zambão. Então, a vida inteira ele foi chefe do almoxarifado, entrava secretário de obras era ele. Aí foi nomeado secretário de obras e Sim. não tinha essa mudança, entrava prefeito e trocava tudo. Então Ah, eram funcionários de carreira. Então funcionava redonda a prefeitura, certo? Todo mundo com a sua função, não tinha ingerência política dentro da prefeitura. A É. política era uma coisa à parte. Ganhou o prefeito, vou tocar com o que eu tenho, certo? Assim, e algumas ideias com planejamento. Lembro quando colocaram o Pires o secretário de planejamento, foi uma revolução. Nossa, um secretário de planejamento, né? Era aquele professor, o o Pires, né? Pires, eu lembro dele. Lembro Era dele. o secretário de planejamento. Então Nossa. começou a surgir novas ideias, né? Aham. E a gente acompanhou tudo isso. O seu pai nasceu onde? Ele é de Havaí, não é? Eu lembro que ele Havaí. comentava que ele era de Hava- Havaí. Como é que ele veio parar em Adamantina? Ele nasceu em Havaí, depois morou em Bocaina e veio parar em Adamantina, porque Adamantina era o Eldorado, né?
Damantina era o fim da linha. Aí já tinha o seu tio, até eu tinha achado. Meus Aqui, tios ó. já vieram. Cadê? É ele aqui, é Nicolau Quinto. Nicolau Aí, ó. Quinto. Junto com o Matias Fiorillo, Armando Perrone, o Dario Toffoli e o João Romanini, esse pessoal aqui que foi lá escolher o local da igreja. Seu tio estava junto. E parece que seu pai, né? Aqui, parece calvo, né? Meu tio fazia Então, ou parte seja, o irmão dele já estava. Ele veio com a família ou ele veio Meu pai sozinho, veio seu pai? sozinho. Depois veio a família, veio... o meu tio, Ovídio, também já veio, que é casado com a minha tia, já veio também nas coisas. Os parentes da minha mãe também foram até funcionários da prefeitura também. O meu tio foi o primeiro coveiro, né? Meu tio Nico foi o primeiro coveiro de Adamantina e aposentou como coveiro. Uhum. Então, eu tive... minha participação na construção da cidade, assim, foi meio próximo, que eu ia com meu tio no almoxarifado, 6 horas da manhã, eu andava muito com meu tio, porque ele ia fazer ponte em córregos O aí, Zambão. o Zambão, o Rio Aham. Zambão, na emboscada, aí eu ia junto, né, ia lá pescar no córrego da emboscada, naquele tempo tinha peixe ainda, ia lá no Lambari, ia nesses córregos do rancho, essas pontes, ele quando rodava essas pontes, ou na construção delas mesmo, na expansão de Adamantina, eu ia junto com ele, lá do almoxarifado, eu chegava no almoxarifado, aquele pessoal do almoxarifado, durante muitos anos, as mesmas pessoas. Então tinha o motorista, o tratorista da Patrol, que era o Chiquinho, o meio quilo, que aí tinha o Baianinho, tinha, ah, sabe, era uma família, era legal. E me fala uma coisa, vamos falar um pouquinho da sua mãe, então, também, né? Porque a sua mãe foi uma figura muito importante, como todas as matriarcas aqui que eu falo dessa época, porque elas abriram muitos caminhos, né? E a sua mãe, não só como professora, mas também por ser, acho que a primeira, né? E talvez única durante muito tempo, professora que ensinava o método Braille, de cegos, né? Para cegos. Minha mãe lá no Helen Keller, na época, né, depois Fleuritz, o professor Rui era o diretor, né, Uhum. e ela foi para São Paulo fazer cursos, né, de Braille. Então, minha mãe lia Braille e lá ela levava a máquina da escola, uma máquina datilografia em Braille, certo? Então, ela datilografava em Braille. Eu sempre ia lá na classe dela, e o carinho que ela tinha com os alunos dela lá era coisa assim, eu ficava até com ciúme, sabe? Que legal. Era coisa de mãe para filho. E aí eu lembro, eu conversei muito com a dona Bertília, tal, tivemos uma convivência ampla, né? Somos meio parentes até, mas ela contando que às vezes ela dava aula, né, numa escola na Estrada 14. Ela falou, Márcia, eu já cheguei a sair da minha casa, que era ali perto da igreja, Santo Antônio, e ir a pé, carregando todo o material escolar, porque às vezes não tinha carro disponível naquele momento, não tinha condução, a pé até a escola da Estrada 14 para dar aula. Gente, quem faz isso hoje? Não, Sim, eu estou preocupada com os meus alunos, não importa o meu sacrifício, mas eu estarei lá na hora que é para estar, né? A hora que ela falou isso, eu falei, gente, assim, ela morou em sensacional. escolas, chamava escolas isoladas, né? Sim. Ela morou em Pacaembu, perto de uma granja, né? Que ela ficava lá a semana inteira, quando solteira. Minha mãe, ela deu aula lá há muitos anos no Tupanzinho. O Hum, Tupanzinho tem uma escola, Tupanzinho tá Cultural. lá. Antes dela falecer, eu fotografei a escola e trouxe para ela a foto da escola onde ela dava aula lá. E depois por causa dessas reformas da educação, né? Eu também sou professor, e eu fui dar aula em Pracinha, e é longe Pracinha. Aí eu fico sabendo que a minha mãe dava aula em Pracinha, ela ia de Fusca,
Nossa. Estrada de De terra, terra, porque Pracinha não é daqui perto. até lá, de terra. E minha mãe, você falou das crianças, né, do cuidado, ela, até antes de falecer, ela falava, filho, e as crianças? E as crianças não eram os meus filhos, as Hum. crianças eram os alunos que eu dava aula. Filho, no frio eles não têm blusa, eles vão de chinelo na escola. A preocupação dela É. até o fim da vida foi com os alunos dela. Olha que bacana, né? E ela sempre se preocupou. Aliás, Dona Bertília, vale lembrar, uma exímia cozinheira também, Muito, muito. comandou a cozinha do Edinho Quinto, já também. Muitas coisas ele fez na vida, entre o que ele fez, entre as coisas que ele fez, foi dirigir um restaurante no IP Clube, antigo IP É, Clube, por muitos anos, né, Edinho? 16 anos. Nossa, tudo isso. 16 Até eu anos. assustei. E ela coordenou a cozinha do restaurante por É, pelo menos mais da metade desse tempo. todo esse Ah tempo. lá, Todo esse tempo. Ela nunca saiu. A sobremesa era ela. nossa. O capricho nas comidas todas era a supervisão dela, sabe? Minha mãe sempre gostou de muito. Ela gostava de servir. Ela gostava de servir. O prazer dela era ver as pessoas comendo. Teve muita coisa que ela fazia que ela não comia. Minha mãe não comia peixe. Hum, E ela fazia o melhor peixe. Ela não fazia cozia mesmo. carneiro, fazia o melhor carneiro. E é E, verdade. sabe, a mão, era mão, era mão. Graças a E Deus. passou isso para os filhos, né? Que você cozinha bem também, Na minha faz um bom família, churrasco, na minha família e as temos suas bastante. irmãs. Minhas irmãs, minha sobrinha é chefe de cozinha, Ah né? lá. Ela, quer dizer, chefe de cozinha, ela cozinha como chefe, poderia Uhum, participar de um programa desse tranquilamente. entendi. Meus filhos também Sim, cozinham, graças a verdade. Deus, nós tivemos tudo isso Ensaiar os seus, né? É isso essa aí, aí muito, é o muito sangue da Dona interessante, Bertília. tá vendo? Então, assim, são as heranças que a gente vai recebendo, né? Pai, mãe, e todos, o casal, no caso, contribuiu para a construção de Adamantina, que hoje nós temos essas memórias, e como é importante, né? Às vezes o dia a dia a gente pensa, eu estou ali, funcionário público, eu estou dando aula no meu dia a dia. Mas olha o que isso gera, né, na vida, né, na história de uma cidade, de uma família, de uma geração. É bem. É muito gratificante a hora que a gente olha para trás e vê tudo isso. Eu tenho muitas memórias. Eu vivi muito, né? Eu vivi muito, muito intensamente. Eu posso falar que eu passei por essa vida aqui e vivi ela. Vou fazer uma Entendeu? pergunta Pode que eu, fazer. eu não sei se, né, se você pode falar sobre isso, mas enfim. Mas eu acho que você pode trazer alguma coisinha. Você foi casado com a Ida, que é de uma família alemã, né? E é bem Alemã. interessante isso, a gente ter aqui em Adamantina pessoas descendentes, né, de alemães e tal. Como, o que que você lembra ali? Você conviveu por anos ali com eles, né? Você pode falar alguma coisinha da história deles? Como essa família chegou até aqui? Já existiam os alemães aqui? Acho que o Rubens até pode falar melhor. O Rubens, você estava falando, eu estava pensando no Rubens. É. Meu sogro, minha sogra, eles eram alemães. Meu sogro era suíço, minha sogra alemã. Ele era suíço. Então É, já tem suíço. a ver com os suíços ou Tem, não? Tem a ver. tem. Vieram Que o juntos, pessoal né? de Núbia, para quem não sabe, Vieram né? Tem. juntos, mas o primeiro lugar que eles ficaram foi em Lucélia, na Coloni. Minha sogra chamava de Coloni, que era a colônia paulista. Era uma colônia de alemães Sim, é e uma pátria. suíços, ali perto do Salto Botelho, entre Lucélia e Salto Botelho. Isso mesmo. Eles que construíram. Inclusive, eu tenho um traçador. Traçador era uma serra que você tirava tábuas, ficava uma pessoa em cima, outra embaixo, e cortavam vigotas, caibros e tábuas. Que na construção da colônia paulista tinha fotos deles trabalhando com aquela ferramenta, e foi construída
Não, e os tijolos, lá tinha um cemitério, Sim, eu levava ainda todo tem, ano. né? É, As mas ruínas, há ruínas do cemitério, essas né? ruínas, que Eu pena. gostaria de ver aquilo assim, restaurado, Restaurado, seria lindo. porque eu ia, na época que existia ainda, todos os anos levar a minha sogra no dia de finados Sim, lá no cemitério, porque ela tinha um filho enterrado lá. sim. Um recém-nascido, não sei que idade que foi que Uhum. faleceu, mas ela tinha um filho enterrado lá. E eu ia com ela todos os finados, eu ia lá no cemitério. Sinto, outro dia eu parei lá para tentar achar, não achei, não deve estar no meio do mato ou da cana, não Isso sei. mesmo. Não, a Câmara não chegou. Há um respeito por aquele Tem. espaço, perfeito. Mas o Matagal tomou conta. Ali, na verdade, era a Nova Pátria, com a questão da guerra, mudou o nome, foi para a Colônia Paulista, que foi um jeito de abrasileirar aquilo lá, né? E, claro, era ali a Cana Verde, Lagoa Seca e Indaiá, né? Então formavam, acho, uma medianeira, tinha uma estrada que ligava, né? Salto Botelho, tem até Isso. hoje, Essa estrada até existe. Lagoa Seca. Perfeito. E então, essa migração, né, dos alemães ali, eles deixaram história. Eles eram uma pessoa com outra cultura completamente diferente, né? Sim, muito interessante isso. Completamente diferente. Eles já vieram jovens, Uhum. né? Já vieram jovens, então eles trouxeram muita história. E dinâmicos, trabalhadores. eh, Na casa da minha esposa, né, na época, a Ida, não se falava português quase. É mesmo? Não, é igual em casa de japonês, você só falava Sim. japonês, era a casa dos alemães, só falavam alemão, Então a só. Ida fala até, deve falar até hoje Ela fala, alemão. Pelo eu menos ela não sei, entende, então, talvez. Aham. eu abri, a minha vida inteira eu briguei com ela, porque eu gostaria que meus filhos tivessem aprendido o alemão. Aham. Eu achava muito importante, hoje mais ainda, né, que eles tivessem um conhecimento dessa língua. Mas eu acho porque era muito estranho para eles, jovens, Uhum. levar amigos lá e não se falar, porque eu me sentia meio mal. Eu comecei a namorar a Meio Ida apartado, assim, com né? Meio. 15 É. anos, 16 anos. Eu conviver ali e eles conversando alemão, eu falava para ela, será que eles estão falando mal de mim? Né? Então, eu acho que mais por causa disso, ela entende tudo, fala pouco, né? A irmã dela, a Marta, que é viva ainda, a Marta fala também bastante, ela fala, Marta fala corretamente, fala e entende, né? Então, uma cultura diferente. Lucélia e Núbia, Uhum. eles se apossaram mais dessa cultura alemã do que a Damantina. A Damantina Sim. tinha o quê? O Geraldo, né? O Geraldo alemão. É, Tinha a família Conrado, Conrad, a família Conrad, Conrado, a família Schaufenberg, né? na Aqui E tem a um, que eu sua? sou da família Monkenholt, né? Que é também de alemães. O meu bisavô está enterrado lá, né? Ah, Eu sou bisneto, então um pouco certo. distante, né? Uhum. Então, essas coisas, essas nostalgias, assim, que, por exemplo, eu gostaria de ver você como historiador, você poderia levantar uma bandeira Olha eu levantar uma Vamos É, trabalhar claro. essa ideia, sim, para claro. restaurar. Restaurar o Sim. espaço. Restaurar aquele espaço. Um outro espaço que outro dia houve uma discussão aqui em Adamantina a respeito, e eu vivi aquilo lá, porque o meu tio contava a história daquele acidente da Curva da Morte, que o trem pegou um ônibus e matou um Isso, Sim. até monte de tem. gente e tal. Tá explicando. É, aquilo lá houve uma discussão, aonde era a curva, não sei o que, rapaz. E eu teimando com as pessoas, até historiadores aqui da É. cidade, a respeito, eu fui lá. Eu fui lá e andei a pé aquele trilho lá até achar o lugar. Eu achei o lugar onde tem lugar de cada pessoa que faleceu lá, eles construíam cruzeiros.
Uhum. Alguns de madeira, outros faziam uma capelinha de tijolo, sabe? Para ir lá acender vela no finados, tal, ou na data. Mas tinha lá. E eu fui lá e achei o lugar, a estrada, por onde passa a estrada. A estrada de ferro, ela não é cruzada onde se cruza ela hoje. Em cima do pontilhão? Não foi Não, ali o Não, acidente? era um não, pouquinho porque adiante. foi Na em verdade, era nível. estrada de chão. Né? Foi em nível, foi no mesmo nível. Ah, não, isso eu sei, mas eu falei, pensei assim, construíram a ponte por Não, cima. lá aquele barranco já existia. Ah, tá. Inclusive, aliás, aquele barranco foi uma das coisas que atrapalhou o Sim, caminhão, o exatamente. ônibus, de enxergar o trem. Perfeito. Porque naquela curva aí, no barranco ali, ele não enxergou o trem. Entendi. Certo? O pontilhão foi feito um Aproximação pouco para lá, né? Sim. para lá. Exato. De E Adamantina para porque eu me lembro Eu a fotografei, eu lembrança. tenho lugares, eu mostrei para o Zé Carlos. Ah lá. Falei, ó, o lugar aqui, Zé Carlos. Aí peguei no Google Earth, né? Mostrei o local exatamente. E ainda tá lá essas Tá lá, e cruzinhas? tem Olha. eu fui nessa época de chuva lá, e para mim entrar para fotografar, eu precisei, tem um chiqueiro em cima. Não. Ah, bom, Um isso, chiqueiro de né? porcos. Tem uma parte do chiqueiro é amarrada num resto de uma capelinha dessa, sabe? Dos arranques do ferro da capelinha. Sim. É uma judiação. Márcia, eu Oi. acho oportuno agora Aqui até nós ia mostrar. abordarmos Aqui, dois ó, assuntos. essa foto. Depois eu ponho aqui a foto do acidente, e agora com Aham. inteligência artificial, né, que eles colocaram. Eu Coloriram. sou relutante com esse negócio de colorir com inteligência artificial. Outro dia fizeram o rosto de umas pessoas aí. Nada a ver, né? Nada a ver, nada a ver. Desculpa quem está fazendo, mas eu prefiro Márcia, a da eu branco e acho que preto. seria Das antigas. um momento aqui Sim. importante, já que estamos chegando ao final do Isso, programa. temos 5 minutos. E ele deve ter vivido isso na carne. Eu vivi, já estava na minha lembrança assim, vaga, mas eu me lembro bem, é o cinema. E exatamente esse período é um período do cinema, que é o glamour, que tem aquela... Nós tínhamos dois, nós tínhamos o Santo Antônio, né, que é onde está, e nós tínhamos o Cine Adamantina, que é exatamente ali ó, próximo ao Banespa, ao lado ali. Esse praticamente parou de funcionar e o Cine Santo Antônio continuou. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão do cinema, Da minha essa época, vida. o que eu lembro, eu me lembro muito bem dos dois, porque eu frequentava os dois, né? E depois mais o Santo Antônio, porque o Adamantina foi diminuindo a frequência. Pra você imaginar, o Santo Antônio era tanta frequência não tinha TV, né? Sim. Tinha 1.000 e poucos lugares, assentos. Tinha o Pullman. Tinha o Puma com cento, não sei quantas pessoas cabia lá, sabe? Então era um negócio imenso. E eu lembro bem da época quando aumentava tinha R$ 2, os cruzeiros na época, né? Sei lá como é que chamava a moeda, mas aumentava alguma coisa e a gente, estudante, né, de ensino médio, eu via as pessoas um pouco mais velhas que eu e a gente entrava no embalo de fazer greve, de fazer piquete lá na frente, não deixar ninguém entrar. Sério? Bah, era guerra, Márcia, era guerra por causa de o que fazem em São Paulo, por causa hoje não mais, né? Mas por causa do aumento de passagem lá. Aqui a gente fazia greve, não ia no cinema, ninguém ia, ficava lá na frente, fazia piquete, dava polícia, dava tudo. Então, era legal. E na frente do cinema, agora nessa época de Copa do Mundo, a gente ia jogar bafo lá. Jogar bafo, trocar A figurinha. figurinha, sim. As figurinhas. Jogar bafo, trocar figurinha. E sabe quem era um dos caras que ia lá trocar figurinha? E gibi. A gente trocava gibi, né? Pegava o gibi antigo, trocava com outro que você não tinha lido, aquele lá, trocava gibi. Então levava os gibi e na época de Copa do Mundo, os álbuns de figurinha, que ia jogar bafo. Um cara que trocou gibi com a gente lá e jogou bafo de figurinha, que eu lembro dele, depois ele teve aqui a Adamantina, o Carlos Tramontina. Ah, que legal, né? O Carlos Tramontina nasceu Jornalista da na Globo casa... Não,
eu nasci na casa que ele veio a morar, na 9 de Julho, Sim. perto Exato. de uma igreja Perto lá, da FAI. perto da FAI. Uhum. Ele morou na casa que eu nasci. Exato. Que bacana. Que eu Olha nasci. aí. Acho que Carlos também. antes de chegar, indo pela 9 de julho, na direita, acho que a segunda, terceira casa, antes de terminar ali o quarteirão. Terceira casa ou segunda, se não me falha a memória. Muito bom. Aí, ó, falamos, já estamos aqui no finalzinho do programa. Eu acho que dá para fazer, olha, Dois. 73 3 anos de vida bem vivido, é muito falei, não. assunto, né? Nós não Dá falamos pra de política, não né? falamos quase da de política, não falamos de um monte de coisa que o Edinho, todos esses 16 anos que ele teve à frente do restaurante do IP, quanta coisa você viu passar por ali também, né? Também. Também já Foi tocou. sacrificante, mas eu tenho muita saudade, porque Ah, eu fiz muita amizade ali. sim, com Muita amizade, certeza. Eu muita posso amizade. imaginar. É. Posso imaginar. E também marcou época. Marcou, Marcou época. porque o restaurante que eu montei naquele formato, na região, tem um parecido em Dracena, que chama 153, Uhum, naquele formato, certo. certo? Eu nem Porque conheço esse de Dracena. 153, compensa. Tá bom, qualquer dia Compensa. eu Tem vou todo lá. é, aquele protocolo, Uhum. né? Você, Eduardo, que viajam bastante, né? Rubens, que viajam bastante. A primeira adega foi Sim, lá. A verdade. cultura do vinho aqui em Adamantina eu resgatei. Resgatei não, eu quase que implantei, né? Porque Sim. tinha pouco, né? Então a primeira adega de 94 garrafas foi lá. E o consumo, para você imaginar, numa cidade com clima desse de Adamantina, o consumo lá era quase 2 garrafas por dia, média. 365 dias dividido dava 700 garrafas Tá vendo? de vinho por ano. Então, num calor de 40 graus, O pessoal foi começou, legal. né? Estou falando do vinho porque a Márcia é Eu grande gosto. apreciadora, eu Eu vou disso gosto. também. Adamantina sempre foi uma cidade que atraiu para ter 2 cinemas. Lucélia, que era considerada uma Não, cidade é, pujante, só tinha um cinema. é. Adamantina tinha 2. Mas nós tivemos políticos de visão aqui. Ah, Nós tivemos um cara aqui que nos dias de hoje ele foi quem me iniciou na política, assim, iniciou oficialmente. Quando eu tirei o título, ele me chamou lá na máquina, né? E falou: Olha, eu estou montando um partido, você vai ser o presidente do partido e eu vou mandar. Euclides Romanini. Ah lá. Então, você já pensou ter convivido com Euclides Romanini, com Hélio Micheloni, certo? Com o João Anderi, o Mário Matsuda, o Eloy Russafa, com esses Os nomes. grandes Os grandes nomes nomes da foram meus cidade. amigos. O Euclides É. Romanini, no dia seguinte, eu falo isso pro Dino, eu falei essa semana pro Dino, um dia antes do pai dele ter o AVC, o Euclides, eu estava com síndrome do pânico, ele foi na minha casa e me chamou para ir para São Paulo com ele no outro dia. E eu falei que não aguentava, que não sei o quê. Ele, não, você vai levantar dessa cama, você vai comigo e tal. Falei, não vou, Euclides. Não, eu ainda arruma a mala dele que eu vou passar aqui e vai pegar ele, sabe? Bom, no outro dia de manhã, ele foi aquecer o carro dele, aí deu uma disposição gástrica nele, subiu e ele teve o AVC. Então, até um dia antes do AVC do Euclides Romanini, Você eu estava próxima aí. convivi com ele, estive próximo a ele. eles sabiam, essa geração de políticos, eles sabiam subestimar as diferenças e estimar aquilo que era importante para a cidade. Acho que essa é a grande diferença entre eles, né? A gente observa pelas fotos que estavam sempre juntos, mesmo sendo oposição, certo? Eles tinham essa Eles tinham um amor. característica. Eles tinham um amor. Ela era para a cidade. Sem dúvida. Para a cidade. Foi por isso que a Adamantina cresceu. Políticos que nem aqueles que vai ser difícil. Tomara que apareça, né? A gente torce Tomara, né? para que apareça. Isso mesmo. E assim a gente vai encerrando aqui o nosso Entre Trilhos e Memórias com o professor Rubens Galdino,
nosso convidado especial, querido Edson Quinto, Carlos Edson Quinto. O Rubens O chamou Rubens ele me de chama Carlos, eu achei Poucas interessante. pessoas em Adamantina me chamam de Eu Carlos. sempre conheci o Edinho como Edinho, né? Aquela coisa bem de amigos aí de longa data. E eu quero agradecer a vocês, quero agradecer ao Henrique Cardoso, que esteve na nossa técnica, tomando conta da imagem e do nosso som, a Rádio Life FM, que está veiculando esse nosso podcast, e que vocês também podem acessar pelo YouTube da Rádio Life. É isso aí, vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Boa Até mais. noite, tchau, tchau. Com Deus. É isso aí, Muito Márcia. bom.